Bom dia, turma. Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia, né? E hoje a gente viu na aula passada, falamos do socialismo, nós já falamos do capitalismo, tá? E hoje nós vamos ver o que? O mundo bipolar. O que significa esse mundo bipolar, meu pai amado? Calma, não é nada que você tem nada a ver com as psicólogas não, tá? Foi o quê? Que após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se uma nova ordem geopolítica no mundo, o mundo bipolar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os principais envolvidos no conflito, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Japão, se encontravam em péssima situação socioeconômica. O cenário de destruição nessas nações era enorme, a infraestrutura estava totalmente abalada, além da grande perda populacional. Apenas Estados Unidos e União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, apesar dos prejuízos gerados pela participação na guerra, conseguiram manter uma estabilidade financeira, tá? Então, após o conflito, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas anexou vários territórios, aperfeiçoou o desenvolvimento de armas nucleares, ampliou sua área de influência no leste europeu, além de possuir o maior exército do planeta. Os Estados Unidos, por sua vez, ampliou suas zonas de influência e cercou-se de tecnologia para a produção de armas nucleares. Por esses aspectos em comum, Estados Unidos e União Soviética passaram a ser considerados superpotências mundiais. Entretanto, havia um grande diferencial entre essas duas nações. Vocês sabem qual é? A gente já viu nas aulas anteriores, não sei se vocês pegaram o gancho, o sistema político, que é o quê? Os Estados Unidos tem um sistema político econômico capitalista, certo? E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem como sistema político socialista, ambos totalmente diferentes um do outro, certo? Então, durante a segunda metade do século XX, a economia e a geopolítica mundial estiveram sob o comando de duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. O mapa abaixo representa a ordem geopolítica mundial predominante entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a desintegração da União Soviética em 1991, no período conhecido como Guerra Fria, marcado pela rivalidade entre essas potências, tá? Então, cada um exerceu a sua influência na geopolítica global, os Estados Unidos através de financiamentos e outras medidas políticas, fornecimento de armas, por exemplo, passaram a exercer grande influência sobre os países que optaram pelo sistema econômico capitalista. A União Soviética utilizou-se dos mesmos critérios para expandir suas áreas de influência. Estabeleceu-se a geopolítica bipolar, interferindo diretamente na política de vários países. Então, conflitos armados foram impulsionados por essa rivalidade entre as duas superpotências. Entre eles estão a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, os conflitos no Oriente Médio, conflitos entre grupos separatistas na África, além do apoio a golpes militares, como, por exemplo, a ditadura militar no Brasil, o golpe a presidente Salvador Allende no Chile, e apoio a políticas ditatórias em várias nações,
tá? Só que, desculpa, na década de 1980, a gente ainda vai aqui pro livro, tá? Na década de 1980, a União Soviética passou por uma grave crise econômica, sendo consequência da própria política adotada, como a gente viu na aula anterior, a gente viu que a produção não deu conta, né? Então, a falta de criatividade e agilidade para modificá-la, a estagnação do setor industrial, queda de produtividade de bens de consumo, alimentos, roupas, etc., além dos altos gastos com armamentos, levaram a uma defasagem em relação aos avanços alcançados pelos países capitalistas desenvolvidos. Então, o agravo da crise do sistema socialista ocasionou um processo de enfraquecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que culminou em 1991 na desintegração dela. Tá? E esse fato estabeleceu o fim da Guerra Fria e, consequentemente, da ordem mundial bipolar. Só que voltando um pouquinho aqui. Durante a Guerra Fria, duas grandes áreas de influência geopolítica se formaram, uma capitalista, controlada pelos Estados Unidos, e a outra socialista, liderada pela União Soviética. Os países sob a influência do capitalismo formaram o denominado bloco capitalista, e o grupo constituído pelos países sob influência socialista foi denominado bloco socialista. A linha que separava essas duas grandes áreas, por sua vez, ficou conhecida como Cortina de Ferro e dividia o continente europeu ao meio, a Europa Ocidental capitalista, a Europa Oriental socialista. Em nenhum lugar como a gente observa aqui no mapa, né? Países capitalistas, esses países em amarelo, e os países socialistas, todos esses países em lilás. Aí aqui a gente tem a União Soviética, onde tem o principal polo ou centro político militar. E aqui nos Estados Unidos, em amarelo aqui no outro lado, tem o principal polo ou centro político militar econômico capitalista. Tá certo? Então, em nenhum lugar tal divisão era mais significativa do que em Berlim, na Alemanha, onde um muro dividia a cidade em parte socialista e parte capitalista. Então, era muito sério essa divisão, tá? Essa bipolaridade. O mundo era realmente... metade do mundo era capitalista, metade era socialista. Então, as disputas ideológicas, militares, políticas e econômicas entre as duas potências mundiais foram acompanhadas de um temor geral em relação ao seu potencial de destruição militar em massa. Então, ocorre a corrida armamentista e nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, bem como a formação de alianças militares com os países dos blocos garantiram proteção mútua dos membros em casos de conflitos. Assim surgiram a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, entre os países capitalistas, e o Pacto de Varsóvia entre os socialistas, tá? Então, a gente vê, né, que nesse período da Guerra Fria, que foi até 1991, a maior parte dos países estava sob a influência do bloco
capitalista ou do bloco socialista. Então, a gente observa muito mais países em amarelo, né? Então, muitos mais países estão do bloco capitalista, tá ok? Em 1991 tem o que? A desintegração da União Soviética, porque a União Soviética ela não suportou a pressão, digamos assim. O capitalismo tem uma economia melhor, tem uma corrida armamentista melhor, então a União Soviética junto com o socialismo, tudo, eles não aguentaram tanta pressão, a produtividade caiu, crises econômicas, enfim, tá? Então, dúvidas até aqui, podem mandar. Na próxima aula, nós vamos ver o mundo multipolar na atualidade, tá ok? Tchau, tchau!